Agora vamos falar sobre uma doença que atinge muitas pessoas, né? Não tem idade, sexo, cor, etnia. A leucemia. O que é a leucemia? É um nome que designa um conjunto de cânceres que atingem os glóbulos brancos do sangue. Os glóbulos brancos do sangue são justamente os glóbulos de defesa do nosso organismo, certo? As leucemias são doenças malignas caracterizadas pela quebra do equilíbrio da produção dos elementos do sangue, causado pela proliferação descontrolada de células. Nas leucemias, além de perder a função de defesa do organismo, visto que são glóbulos brancos que atuam na defesa do organismo, os glóbulos brancos doentes produzidos descontroladamente reduzem o espaço na medula óssea para a fabricação das outras células que compõem o sangue, ou então elas não se desenvolvem por completo e caem na corrente sanguínea antes de estarem preparados para exercer suas funções. Essa produção inadequada irá predispor o organismo a infecções, visto que, se tem uma produção inadequada de mecanismo de defesa, como os glóbulos brancos, consequentemente, há maior chance de ter infecções. Anemias. Por que as anemias? Porque diminui a produção de outros complementos do sangue, dos hemoderivados do sangue, como a hemoglobina, os eritrócitos, os neutrófilos, o hematócrito. Então, pode causar anemias também. As hemorragias, porque também diminui a quantidade de plaquetas, certo? Pela produção descontrolada e acentuada de glóbulos brancos de forma desordenada, e aí de glóbulos brancos doentes, lembrem sempre, que é uma produção descontrolada de glóbulos brancos doentes. Então, o que acontece? Pode acontecer as infecções devido à questão de estar destruindo justamente os glóbulos de defesa, anemia, porque há uma produção ineficiente das outras substâncias do sangue, hemorragias pela questão das plaquetas também não serem produzidas de quantidade adequada e outros sintomas também. Temos a leucemia aguda, quando as células malignas se encontram numa fase muito imatura, ou seja, numa fase já assim jovem ainda, e se multiplicam rapidamente, causando uma enfermidade agressiva. Leucemias agudas são as mais comuns em crianças. Leucemia crônica, quando a transformação maligna ocorre na célula-tronco mais madura. Neste caso, a doença costuma evoluir mais lentamente, com complicações que podem levar meses ou anos para ocorrer. As leucemias crônicas são raras em crianças. Quanto aos glóbulos brancos afetados, podemos ter a leucemia linfóide, a linfocítica ou a linfoblástica, que afeta as células linfóides, é mais frequente em crianças. A leucemia mieloide ou mieloblástica afeta as células mieloides e é mais comum em adultos. Quais são os sintomas da leucemia? Os primeiros sinais geralmente aparecem quando a medula óssea deixa de produzir células sanguíneas normais. Quais são os sintomas característicos das leucemias agudas? Anemia, fraqueza, cansaço. Sintomas nasais, com sangramentos nasais e nas gengivas, visto que há uma produção menor de protombina, de mecanismos para a coagulação do sangue, diminuição das plaquetas, certo? Aparecimento de manchas roxas e vermelhas na pele. Os gânglios ficam inchados porque há uma inflamação, certo? De toda
o sistema imunológico, febre, por que a febre? Porque também é uma inflamação, né? Sudorese noturna, infecções e dores nos ossos e nas articulações. Então, uma importante questão. Uma leucemia pode causar uma anemia, porém, uma anemia não causa uma leucemia. Lembre-se disso, certo? Uma leucemia pode levar a uma pessoa a ter anemia, mas uma anemia não se transforma em leucemia. Qual é o diagnóstico da leucemia? O hemograma é um exame indicado para avaliar as condições que se encontram as várias séries do sangue. Havendo alterações indicativas da doença, o mielograma permite a análise direta do local afetado para identificar o tipo de célula anormal, que impede a fabricação de outros elementos do sangue. Então, quando nós fazemos um hemograma normal, até por rotina, e de repente percebemos que os leucócitos estão baixos, justamente tem que se fazer uma maior pesquisa, certo? Porque temos que investigar a causa, porque esses leucócitos, ou seja, essas células de defesa, os glóbulos brancos, estão baixos. Então, o que é que acontece? Havendo as alterações no hemograma, principalmente na questão dos leucócitos, faz um mielograma para ver, identificar qual é justamente a célula que está anormal do organismo, né? Qual é a produção anormal, onde está produzindo anormalmente essa fabricação dos sangues. A biópsia da medula óssea é o exame definitivo para a confirmação do diagnóstico de uma leucemia. Se faz justamente a pesquisa através de uma inserção de um catéter, de uma seringa na medula óssea, e aí faz no laboratório o exame dessas substâncias que contém na medula óssea, e vai se perceber, vai observar através do microscópio a questão da proliferação de algumas células anormais. As células crônicas, às vezes, são diagnosticadas em um exame de sangue normal, de rotina. Quais são os tratamentos das leucemias? O tratamento é dividido em duas etapas. A primeira é chamada a indução da remissão, ou seja, o objetivo é eliminar as células doentes, denominadas blastos, que são muito sensíveis à quimioterapia. E na segunda fase são introduzidas as estratégicas de consolidação para combater possíveis focos residuais da doença. Além da quimioterapia, pode-se utilizar as transfusões de sangue como complemento para ajudar a aumentar os níveis de hemoglobina, para evitar anemia. E nos últimos anos, a terapia-alvo, que utiliza medicamentos específicos para as células doentes, tem se mostrado eficaz para alguns tipos de leucemia, como a leucemia mieloide crônica. Pacientes que não respondem satisfatoriamente a esse esquema terapêutico podem beneficiar-se com o recurso do transplante de medula óssea. Por isso, muitas vezes, a gente vê muitas pessoas fazendo campanhas de doações de medula para achar uma medula compatível, certo? Então, muitas vezes, entre milhares de pessoas, encontra uma pessoa compatível que pode fazer justamente a doação da medula óssea, que não é uma parte do corpo, não é nada, é só a questão de doação de células normais, saudáveis, para uma pessoa que está com problema de leucemia e pode levar à cura. Leucemia pode voltar? Sim. Por isso mesmo, quando se consegue a remissão, ou seja, a doença regride ou
fica estagnada, a remissão completa da doença, ou seja, quando não é possível mais detectar células tumorais no sangue, é fundamental manter um acompanhamento médico, muitas vezes por toda a vida, com visitas regulares ao médico que vão variar de periodicidade dependendo de cada caso.